Graça e paz, povo abençoado, bom dia, amém. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Agradeço a igreja também por nos receber. Estamos na missão ali em Medina, com o desafio de revitalizar aquela obra, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer ali, naquele lugar. E minha esposa Gisele está aqui, está conosco nessa manhã. E é um prazer para nós estar aqui com os irmãos, com as irmãs, conhecendo. É a primeira vez que a gente pisa em solo baiano. Terra boa, terra abençoada, terra fértil, né? Agradeço ao pastor Piloto pela acolhida lá em sua casa, né, na pousada 5 estrelas do pastor Piloto. Que bênção, fomos muito acolhidos ali nesse tempo abençoado. E hoje é um dia muito especial, pois é o dia em que nós tiramos para celebrar e dar graças ao nosso Deus pelos 58 anos de vida em missão da nossa amada Igreja Metodista Central, que, como o pastor Dilson já disse ontem, já é mãe, já é avó, bisavó. Glória a Deus, né? Que a obra ela está avançando. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa manhã em Atos capítulo 1. Aquilo que Deus colocou no nosso coração para falar aqui nessa manhã, eu creio que os irmãos já têm ouvido e Deus tem falado através das mais variadas formas aquilo que Ele quer da sua igreja nos últimos dias. E nós ouvimos algo nessa mesma linha aqui ontem, durante a nossa concentração distrital do coração aquecido. E Deus, Ele quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne nesses últimos dias, sobre a igreja metodista, sobre a igreja brasileira, sobre o povo de Deus. E aí nós vamos estar meditando em Atos capítulo 1, mas nós vamos ver também alguns versículos do capítulo 2. E aí nós vamos estar falando um pouco sobre o mover do Espírito Santo, sobre alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Deus. Nós vamos ler primeiramente do versículo 3 ao 11. Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem aí. Estou vendo algumas pessoas procurando ainda. A nossa versão é a Nova Almeida atualizada, que eu estou aqui. Então pode ter alguma diferença aí, mas o sentido é o mesmo. E a Bíblia vai dizer em Atos 1, do 3 em diante: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu
dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Agora vamos ali no capítulo 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Agora nós vamos lá para o versículo 14 até o versículo 21. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão. E os seus jovens terão visões. E os velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos ali para o 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e os exortava, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Seu Deus, amado Pai, essa é a Tua palavra. Ela por si só ela já fala aos nossos corações. Mas nessa noite nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de aniversário, quando nós falamos de evento, quando nós falamos de uma data importante, de algo que está próximo de acontecer, o nosso coração, ele se enche de expectativas. Eu tenho acompanhado nas redes sociais os irmãos e irmãs de vários ministérios. Está chegando o coração aquecido, está chegando o aniversário da igreja, o povo todo engajado em convidar pessoas, criando expectativas para esse tempo de aniversário, de concentração. E quando nós começamos a programar, o nosso coração ele vai gerando essas expectativas. E aí, não só no caso, por exemplo, do aniversário, uma pessoa vai fazer um aniversário, vai promover uma festa,
não só o aniversariante ele se enche de expectativa, mas todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas naquele evento. E aí, dessa forma, quando nós observamos aqui no capítulo 1, nós vemos que depois da sua morte e ressurreição, Jesus Cristo vai passar 40 dias falando coisas pertinentes ao reino de Deus, a seus apóstolos, a seus discípulos, ensinando eles, alimentando eles da palavra. Mas é chegado o tempo em que ele teria que ser elevado aos céus. E aí, diante desse acontecimento, ele fala: vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Só que quando nós olhamos para a resposta dos discípulos, que perguntam: será esse o tempo em que o Senhor restaurará o seu reino de Israel? Isso evidencia que eles tinham uma expectativa diante da promessa do Senhor, diante daquilo que o Senhor tinha colocado para eles, que iria acontecer. Eles criaram uma expectativa, só que a expectativa deles estava errada, estava fora da visão. E Jesus Cristo vai dizer: não compete a vocês saber as coisas que Deus separou, as coisas que Deus tem para si. E outra vez reafirma: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, enquanto eles estavam fora da visão, Jesus Cristo retoma eles para a visão, que era ser testemunha. E nesse momento, Jesus Cristo está alinhando a expectativa dele nos discípulos e alinhando as expectativas dos discípulos com a dele. Assim como nós criamos expectativas no nosso tempo, Deus ele tem expectativas para a igreja dele. Deus ele espera algo de nós. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã, do alinhamento das nossas expectativas com as expectativas de Deus, para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus, e aí então a promessa que ele fez se cumprir nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família e qualquer outra área que Deus tiver de propósito na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre o modo que Deus tem de preparar antes de que a promessa dele seja cumprida. Eu quero falar um pouco sobre preparar o ambiente para o mover do Espírito Santo. E aí eu quero dizer para nós aqui nessa manhã que é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. É tempo de nós buscarmos o batismo com o Espírito Santo. Depois de toda a trajetória ministerial de Jesus ali, caminhando 3 anos e meio com seus discípulos e mais 40 dias ali, eu penso que era difícil se desvincular de Jesus. E quando eu falo de Jesus aqui, eu falo da pessoa física mesmo, da personalidade, do corpo físico presente, das características, das particularidades. Jesus ele foi uma pessoa igual nós somos, eu e você, ele andava no meio dos outros. Eu costumo falar que Jesus ele se alegrava, ele ficava triste, passava raiva também, igual eu e você. Então eu penso que para os discípulos seria muito difícil se desvincular da pessoa de Jesus. Só que pensando nisso, Deus, das suas mais variadas formas de sabedoria,
Ele já havia prometido desde a antiguidade, através dos profetas, através do próprio Jesus, nos evangelhos, a promessa do Espírito Santo, de que nós não ficaríamos órfãos. E Atos 1:22 vai dizer que Jesus foi tirado do meio dos discípulos. Era necessário que o Jesus humano fosse tirado do meio dos discípulos para que o Espírito Santo entrasse na vida dos apóstolos. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus dentro de nós. E quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que é um desejo de Jesus que nós possamos receber a sua promessa, que nós possamos estar prontos para receber o Espírito Santo de Deus. Só que isso envolve preparação, envolve cumprimento de protocolos. Deus, ele tem os seus protocolos. Deus, ele não age no meio da bagunça. Muitas pessoas oram, buscam a Deus, mas não querem acertar a bagunça. Deus, ele não vai agir no meio da nossa bagunça. É necessário nós prepararmos o ambiente. E a vinda do Espírito Santo, ela não foi de uma hora para outra. Para que o poder de Deus, ele venha sobre nós, para que o poder de Deus, ele venha sobre a igreja, é necessário preparar o ambiente. Nós vemos na Bíblia um exemplo muito conhecido do profeta Elias, quando ele está lá no Monte Carmelo, e ali ele vai fazer uma oração naquele episódio em que nós conhecemos, que desce fogo do céu, e aí consome, os profetas de Baal. E aí muitas vezes nós nos apegamos que Elias orou e desceu fogo do céu. Só que quando nós meditamos na palavra, nós vemos que até o fogo descer, teve ali uma sequência de acontecimentos. Ele lista todos os itens que era necessário para o sacrifício. Ele prepara os itens, corta em pedaços, tudo certo. Ele restaura o altar. Ele espera a hora certa de iniciar a oração. Ele faz a oração de invocação em nome do Senhor. Aí o Senhor responde com fogo do céu. Então você percebe como que para nós vivermos a promessa de Deus, nós precisamos preparar o ambiente, nós precisamos pegar a lenha, nós precisamos restaurar o altar, nós precisamos consertar a nossa vida, nós precisamos nos alimentar da palavra, nos consagrarmos em jejum, buscarmos em oração, para que então o Espírito Santo venha e cumpra a promessa. E aí no texto que nós lemos aqui é interessante observar que antes de Jesus ser elevado ao céu, ele faz justamente isso, passando ali 40 dias ensinando coisas pertinentes ao reino de Deus. Ou seja, o próprio verbo encarnado, Jesus Cristo, a própria palavra em carne, ficou ali 40 dias ali só dispensando palavra, dispensando conteúdo, dispensando coisas para que então eles pudessem se levantar, ser batizados pelo Espírito Santo e ser testemunhas de Deus. Então foi uma espécie ali de complemento, de extensão ministerial que eu e você precisamos buscar constantemente, que é a leitura da palavra, a consagração, o jejum, a comunhão, a unidade. E a Bíblia ela vai ter vários versículos que nos incentivam a fazer isso. Jeremias 15:16 vai dizer: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Em Ezequiel 3:1-3 vai dizer que Ezequiel também comeu o rolo
que era o rolo da palavra do Senhor. O próprio Jesus, em Mateus 4:4, vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o Senhor, Ele está nos chamando a ter a preparação, e a preparação integral. Eu acho interessante que os discípulos, eles organizam ali até o que eu chamei de organização administrativa. No versículo 12 em diante do capítulo 1, eles se preocupam ali em eleger um apóstolo para substituir Judas Iscariotes, porque o ministério apostólico era 12. E aí um traiu Jesus e esse um precisava de substituição. Então até isso eles se preocupam, eles se organizam ali administrativamente a assembleia e elege lá Matias como novo apóstolo. A busca, queridos, pelo mover do Espírito Santo, ela envolve a necessidade de que nós estejamos alinhados com o Senhor. Ela envolve a necessidade de que nós possamos andar segundo a palavra do Senhor, alinhar as nossas expectativas com as expectativas de Deus. E o desejo do Senhor, uma das suas expectativas, é que a igreja desses dias, não só essa igreja primitiva, mas que a igreja de hoje seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que busca fervorosamente. E aí, queridos, o mover do Espírito Santo, ele vem, ele começa, e ele gera algumas coisas. O mover do Espírito Santo, ele desperta em nós algo. Se nós queremos viver pelo Espírito Santo, ele tem que despertar em nós algumas coisas, que eu listei aqui algumas características ou alguns sensos. O que o mover do Espírito Santo ele ocasiona? Primeiro, o mover do Espírito Santo ele provoca em nós um forte senso de unidade. Deus, ele está chamando a igreja de hoje para caminhar em unidade. Quando nós observamos os textos, nós vemos que o Espírito Santo, ele desce a partir de um movimento de unidade do povo de Deus, que obedece a Jesus, permanecendo 40 dias ali, juntos, recebendo uma porção do Senhor. Eles obedecem a ordem do Senhor Jesus, de ficar ali juntos em Jerusalém. E quando a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai descer em Atos 2:1, vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Deus está chamando a nós caminharmos em unidade. E quando eu falo unidade, é a igreja de uma forma geral, não só a igreja metodista, mas a igreja de Cristo precisa caminhar em unidade para que Deus possa derramar o seu Espírito, para que Ele possa cumprir aquilo que Ele tem prometido para nós, para a igreja brasileira. Nós precisamos caminhar em unidade. E a Bíblia ela tem diversos outros versículos que está nos ensinando e nos advertindo, ou até mesmo falando os benefícios de andar em unidade. Nós temos, por exemplo, o Salmo 133:1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Efésios 4:1-6 também vai nos advertir a andar em unidade. Paulo vai dizer: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação a qual foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês
foram chamados a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então você percebe como a igreja ela tem sido chamada a viver em unidade. Paulo também vai escrever aos Coríntios, em 1 Coríntios 1:10, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Colossenses 3:13 vai dizer: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Uma das maiores formas que o inimigo tem tentado hoje de impedir o agir do Espírito Santo é através da divisão na igreja, da divisão do povo de Deus. Igreja que se intitula melhor do que a outra, pastor que se intitula melhor do que o outro. Isso tudo é besteira, queridos. É chegado, e esse tempo chegou, em que nós temos que andar em unidade, porque o reino das trevas ele não para, queridos. E o reino de Deus também não pode parar. O reino de Deus ele tem que continuar avançando as fronteiras, avançando os bairros, avançando na cidade, nas casas, nas famílias. Então nós precisamos caminhar em unidade. E infelizmente, hoje nós vemos diversas doutrinas, teologias para todos os gostos. Teologia para quem quer ganhar dinheiro, teologia para quem quer pecar sem ter a consciência pesada. E o Senhor está falando para nós: voltemos à simplicidade do Evangelho, à simplicidade da palavra. Vamos ser uma igreja da palavra, que anda pela palavra. E aí eu acho interessante que o Espírito Santo desce e vai dizer que tinha gente de todo lugar, mas todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia. Então, a igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, a igreja que quer viver o mover do Espírito Santo, ela vai falar a mesma língua, todo mundo vai se entender, todo mundo vai andar unido. Segundo, o mover do Espírito Santo, ele provoca em nós um senso de responsabilidade, nos levando a se levantar. E aí o Espírito Santo desceu, nem todo mundo estava preparado, nem todo mundo entendeu o que estava acontecendo. E aí começaram a falar que eles estavam bêbados, começaram a falar que eles estavam loucos. Alguém teve que se levantar e explicar o que estava acontecendo. E esse alguém foi Pedro. Então quando o Espírito Santo ele enche o local, quando o Espírito Santo entra naquele lugar, vendo ali o poder de Deus enchendo as pessoas, algumas pessoas não entendem o que estava acontecendo, não entendem que aquilo era uma porção do poder de Deus. E Pedro, ele se levanta. Então o Espírito Santo, ele gera em nós a responsabilidade de se levantar nesse tempo perverso e pregar a palavra, explicar, anunciar o reino de Deus. Nós somos cheios, queridos, não é para ficar entre nós aqui na igreja. É muito bom quando os discípulos estão lá no Monte da Transfiguração, o Espírito Santo desce e Pedro fala: vamos montar uma tenda, vamos ficar aqui. Jesus fala: não, nós vamos descer. E aí quando eles descem, já tem serviço para eles. É pregar, é curar, é expulsar demônio. Esse é o nosso trabalho, queridos. É para isso que eu e você fomos chamados, como igreja, a se levantar
no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que está morrendo na maldade, que está morrendo na iniquidade, eu acredito que ainda existem pessoas que vão se levantar cheios do Espírito Santo para pregar a palavra do Senhor. O conhecimento do Senhor, ele é para ser espalhado, ele é para ser dispensado. Em Marcos 16, 18, diz: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É a promessa de Jesus para a igreja. É a promessa de Jesus para mim e para você. Então o Espírito Santo, ele provoca em nós esse senso de responsabilidade, de se levantar para pregar a palavra. Outra coisa que o Espírito Santo, ele ocasiona em nós, ele provoca, é um senso da genuína revelação de Deus, da revelação pura da palavra de Deus. Caminhar na perspectiva do Espírito Santo é caminhar sobre a revelação de Deus. Porque se nós caminhamos sobre os nossos princípios, sobre as nossas perspectivas, nós não conseguimos nada. Mas quando nós caminhamos, queridos, sobre a revelação de Deus, nada vai nos abalar. Ainda ontem nós estávamos conversando ali com o pastor Piloto, eu e minha esposa, contando um pouco das dificuldades que nós enfrentamos. Queridos, brevemente eu quero contar o nosso testemunho. Nós éramos pessoas de igreja local. Você olha para nós somos dois jovens. Inclusive, quando nós chegamos em Medina, lá algumas pessoas falaram assim: você é o pastor? Porque as pessoas olham, nós somos jovens, nós tínhamos uma vida normal, eu tinha um emprego, ganhava muito bem nesse emprego, já estava na empresa há 12 anos, estava ali trabalhando na igreja local, estava numa situação muito cômoda, mas não foi para isso que Deus me chamou. E aí quando Deus falou: eu vou te enviar lá para Medina, eu falei: eis-me aqui. E aí de uma hora para outra ninguém entendeu nada. Eu cheguei lá no escritório do dono da empresa e falei: eu preciso que você me mande embora, porque eu vou para a missão. E aí a gente era namorado, já tinha plano de casar esse ano. Isso tudo, queridos, aconteceu de dezembro para janeiro. Veio o desafio missionário. Nós tivemos aí um mês para organizar casamento. E Deus proveu tudo. Ganhamos vestido de noiva, ganhamos decoração da igreja, fotografia, bolo, as coisas da nossa casa. Deus proveu infinitamente. Então, queridos, nós enfrentamos ali algumas dificuldades. Algumas pessoas, até mesmo pastores, me chamaram de doido. Falaram: você é louco, o que você foi fazer lá? Enterra aquilo lá. Eu falei: não, nós vamos lá ressuscitar. Tem que ter fé, queridos. Mas isso só é possível. Nós estávamos até falando, usamos a expressão: o reino de Deus, ele tem que ter doido. Tem que ter gente doido mesmo. Para avançar. Para continuar. Mas isso nós falamos, queridos. Nós damos esse testemunho para que, para os jovens, para os homens, para as mulheres, para vocês verem que quando nós caminhamos pela revelação de Deus, o mesmo Deus que nos chama, o mesmo Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Então nós precisamos aprender a andar sobre a revelação de Deus. Não foi nenhum homem que me chamou. O bispo, ele liga, ele nomeia, ele dá o desafio missionário, mas antes dele é Deus que chama. A revelação, ela vem de Deus. Eu acho interessante quando Pedro, ele está ali naquele barco e ele vê Jesus lá no mar. Jesus chama ele
fala: vem. E aí ele vai andando, enquanto os olhos dele estão fixos sobre Jesus, enquanto ele está andando sobre a palavra de Jesus, dizendo: venha, ele anda sobre as águas. A partir do momento que ele olha para qualquer outra coisa, ele afunda. Então nós precisamos aprender a andar sobre a palavra do Senhor. E aí é interessante que Pedro, ele se levanta e ele prega a palavra. Ele prega: aquilo que está acontecendo aqui já foi prometido por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E ele se levanta cheio do Espírito Santo. E ele fala: ó, esse Jesus, vocês crucificaram esse Jesus. Você já parou para pensar quantas vezes no nosso dia a dia nós crucificamos Jesus? Através das nossas atitudes, das nossas falas, dos nossos pensamentos. Vocês crucificaram a Jesus. E aí isso aconteceu, queridos, porque as pessoas, elas tinham convicção, elas achavam mesmo que estavam certos em crucificar a Jesus. Só que Provérbios 3, 5, 6 já nos adverte que nós não devemos andar sobre o nosso próprio entendimento. Então, queridos, Deus está nos chamando para ser essa igreja que se levanta, para ser essa igreja que se posiciona contra as mazelas, contra as calúnias, contra os achismos. Ele fala: não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo é que o povo está se enchendo do Espírito Santo. E vocês mesmos que crucificaram a Jesus, vocês também deveriam buscar esse Espírito Santo. E aí, queridos, Deus está te chamando a viver uma experiência própria. Nós damos o testemunho para que você tenha fé, para que você tenha coragem, quem sabe, de fazer o mesmo hoje ou amanhã, ou quando Deus te chamar, de te enviar para um outro lugar, de abrir um ponto missionário, de plantar uma igreja, ou qualquer outro projeto que Deus tiver para a sua vida. Nós damos o testemunho para fortalecer a sua fé, mas você tem que ter a sua experiência. A nossa caminhada, ela não pode ser pautada nas experiências dos outros. É tempo de nós buscarmos essa revelação de Deus para as nossas vidas. É como foi falado aqui o curso Perspectiva. Por que eu estou no mundo? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? É o despertamento. Você tem uma vocação, queridos. A profecia aqui, ela englobou todo mundo, todas as classes, jovens, homens, mulheres, velhos. Tem lugar para todo mundo. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores, e Ele mandará. Então eu acredito, queridos, que é chegado o tempo do derramamento do Espírito Santo na igreja brasileira. Eu acredito que é chegado o tempo de despertamento, porque se não fosse assim, nós não veríamos pastores ontem e outros dias, e como tem sido tanto pregado, Deus está despertando nós a pregarmos sobre isso, para que a igreja possa despertar e continuar avançando. E aí, queridos, é aquilo que nós já ouvimos, e eu venho aqui enfatizar que o mover do Espírito Santo, ele provoca o crescimento da igreja. Só que o mover do Espírito Santo, o verdadeiro avivamento, ele nasce do arrependimento. O mover do Espírito Santo, ele gera em nós esse senso de arrependimento. Eu acho interessante que Pedro prega, e aí o pessoal: o que nós faremos agora? Ele vai falar: arrependam-se. Arrependam-se para que sejam cancelados os seus pecados. Seja batizado em nome de Jesus e receba o dom do Espírito Santo. Então o verdadeiro avivamento dos últimos dias, o verdadeiro avivamento
ele nascerá na igreja através desse senso de arrependimento. E quando chegar esse arrependimento, aí nós vamos começar a preparar o ambiente, caminhar em unidade, se levantar, se posicionar e ficar engajados na obra de Deus. E aí, queridos, após a conclusão da pregação, Pedro, ele é claro, ele fala 3 coisas ali simples: arrependimento de pecados, batismo em nome de Jesus, recebimento do Espírito Santo. E aí ele enfatiza um detalhe importantíssimo: a promessa, ela não é só para quem recebe, mas é para os filhos, para as filhas e todos aqueles que o Senhor quiser chamar. E eu quero dizer algo especial para as famílias aqui, em nome de Jesus. Talvez você tenha uma pessoa lá que você sabe que precisa receber Jesus. Você tem uma pessoa que talvez está entregue aos vícios, talvez está entregue à escravidão do pecado e da morte. Mas a promessa é também para essa pessoa: não desista, ore, continue, persevere, porque o Senhor, Ele diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E aí, queridos, a exortação de Pedro ao povo é a mesma para nós hoje: salvem-se dessa geração perversa. E aí nós vemos ali que o mover do Espírito Santo, ele trouxe outros resultados também. Atos 2:42 em diante vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, se nós queremos ver o crescimento explosivo da igreja, se nós queremos ver ali esses resultados, temor, curas, milagres, comunhão, compaixão, o dom da contribuição, a perseverança no templo e nas casas, a alegria, a simplicidade, a simpatia, o crescimento, a salvação, Deus, Ele está nos chamando. Coloque-se de pé nessa noite, eu quero orar. Nessa noite não, nessa manhã, né? Força do água. O Senhor, Ele está nos chamando. Ele está falando conosco nessa manhã. Esteja preparado. Se alimente da palavra. Organize a sua vida com Deus. Esteja no local certo em que Ele designou para você estar. Caminhe em unidade. Não seja uma ovelha desgarrada. Caminhe junto com o pastor. Caminhe junto com os ministérios. Caminhe junto com os irmãos, com as irmãs. Se levante. Em um mundo cada vez mais decadente, o Senhor está falando: se levante, se posicione. O Senhor está te chamando nessa manhã. Caminhe sob a revelação de Deus. Nós temos uma vocação, nós temos um ministério. Deus, Ele te deu dons para exercer os seus ministérios. Se arrependa dos seus pecados e salve-se dessa geração perversa. Busque o avivamento pessoal. Eu quero orar nesse momento e quero convidar você a colocar a sua vida no altar do Senhor. Quero convidar você a colocar a sua vida
à disposição do Senhor. Aqueles que quiserem, o altar do Senhor ele é livre. E aí você pode vir ao altar do Senhor, eu vou estar orando, mas o intuito aqui eu posso orar, mas Deus quer ouvir a sua oração. Mesmo se você não se identificou com nada que foi pregado aqui, venha colocar sua vida no altar do Senhor nessa manhã. E alinhe suas expectativas com as expectativas de Deus, em nome de Jesus. O Senhor ele nos chama para ser essa igreja cheia do Espírito Santo. O Senhor nos chama para ser essa igreja que avança, para ser essa igreja que caminha em unidade, para ser essa igreja de visão missionária, para ser essa igreja que se levanta, que se posiciona, que continua. Sabe, queridos, nós vemos aqui 58 anos de vida em missão, e eu louvo a Deus porque essa igreja, ela continua avançando, ela continua gerando filhos e filhas, ela continua gerando o pensamento e a expectativa de crescimento. Então você que está aqui nessa manhã, faça a sua oração nesse momento, coloque a sua vida diante do Senhor, diga para o Senhor: eis-me aqui. Diga para o Senhor: prepara-me. Diga para o Senhor aquilo que você precisa dizer, aquilo que você precisa organizar na sua vida nessa manhã. Coloque diante do Senhor. Prepare o ambiente para que o Espírito Santo desça sobre você. E é chegado. A Bíblia diz: é chegado. Vem a hora e já chegou. O tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é esses que o Pai procura. Seu Deus amado Pai, na Tua presença nós colocamos nessa manhã a nossa vida diante do Senhor. Colocamos a nossa vida diante do altar do Senhor, ó Pai, querendo, ó Pai, nos encher desse Espírito Santo, nos encher dessa porção dobrada, nos encher, ó Pai, da porção do Espírito Santo, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a preparar o ambiente, ensina-nos a estar preparados, ó Pai. Senhor, ensina-nos a caminhar em unidade, ensina-nos a nos posicionarmos e nos levantarmos no meio dessa geração. Ensina-nos, ó Pai, a nos arrependermos de todo o coração, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a nos salvarmos dessa geração perversa. Ensina-nos, ó Pai, a fazer parte dessa igreja que continua avançando, que continua crescendo. E nós colocamos a nossa vida aqui nessa manhã. E eu peço, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, ministrar em cada coração, em cada vida, em cada homem, em cada mulher aqui, em cada criança, em cada jovem, adolescente, em cada idoso, idosa, Pai. O Teu Espírito, Ele se derramará sobre toda a carne, ó Pai. Então enche os Teus filhos nessa manhã, ó Pai. E que essa palavra fique escondida no coração para não pecar contra Ti. Que essa palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o nosso coração se aqueça para a missão cada dia mais, ó Pai. Que 58 anos seja só o início, ó Pai, daquilo que o Senhor tem a fazer, Pai. Aqui na igreja em Conquista, na igreja brasileira, Pai. E todos aqueles que o Senhor chamar. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão, cada irmã, Pai. Fortalece, ó Pai. E aquilo, ó Pai, que não foi transmitido aqui nessa manhã, que o Espírito Santo transmita em cada coração o recado, ó Pai. Que a semente, ó Pai, venha, Pai, germinar, gerar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.